Converso agora pela internet com Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria a respeito do mercado do café. Haroldo, obrigado pela participação mais uma vez no Agricultura BR, no canal do Boi. Temos visto muita movimentação no mercado do café, mercado futuro, físico também. Cafeicultor está muito insatisfeito, as reclamações são generalizadas, tanto pelos efeitos no campo, quanto também sobre os preços comercializados. Qual que é a sua visão neste momento do mercado, Haroldo, depois aí desse pós-geada? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você e a todos. Realmente a situação está bem confusa, ainda mais porque não sabemos a real extensão de como você falou, não só da geada, como da seca, né? E isso tem preocupado demais os cafeicultores. Isso é reflexo também dos preços praticados hoje, né? Eu estava dando uma atualizada agora na parte da manhã, você tem preços aí acima de R$ 1.100 em Minas Gerais, em Varginha, em Campos Gerais, né? São números assim muito interessantes para quem tem café, né? E essa é a grande dúvida: quanto teremos de café até o final do ano, né? Ano cafeeiro. O ano cafeeiro ele vai até julho de 2022. Haroldo, falando a respeito também sobre o que se tem de registro de perdas, né? Ainda não temos um número exato, quanto tempo que isso será comprometido, mas nós temos acompanhado Nova York, aliás, teve um repique até no meio dessa semana de alta para Nova York, mas Nova York apresentando uma tentativa de pressão negativa, eu colocaria, sobre os valores praticados. Nós tivemos aí café sendo negociado em Nova York no curto prazo, até por $2,17 a libra, e depois um recuo mais forte, chegou a 1,74, 1,75, voltou a subir um pouco. Como é que você avalia esse momento em relação ao cenário internacional, onde demanda o nosso café, porque o estoque norte-americano é extremamente baixo, o europeu também, e o Brasil nem tem esse tal estoque de café? Então, o mercado, como você disse, chegou a 2,17, agora, nesse momento, setembro, a 1,85, está com quase 1% de alta. Existe bastante confusão sobre o que realmente aconteceu com o cafeeiro, né? E em que extensão ele foi atingido. Para isso, há necessidade de que as chuvas cheguem, de que a florada aconteça, de que exista esse pegamento, e só aí nós vamos ter uma real dimensão de perdas ocorridas. Claro, sabemos que ocorreram perdas, se fala em 5 milhões de sacas, se fala em 10 milhões de sacas para a safra que virá, né, para a próxima 22, 23. Sabemos que isso vai impactar nos compromissos assumidos de venda, de embarque, e com isso prejudicar também essa composição, como você está falando aí, dos estoques, né? Os estoques de café certificados na Bolsa do Café Arábica está em 2.100.000 sacas, né? Está relativamente estável, 50% disso é café brasileiro, né? Que é uma coisa assim super interessante, esse movimento. O 48% é café de Honduras, só para a gente ter uma outra comparação, não é café colombiano, e o Brasil se tornou e está muito importante como um fornecedor de cafés, inclusive de boas qualidades. E isso é que está impactando os preços atuais, né? Esperamos que no futuro esses preços subam, inclusive na Bolsa Nova York, mais ainda. Por quê? Devido a essa composição entre a oferta e a demanda que nós temos aí pela frente, né? E vai ser isso fundamental para o produtor e para o trader também se posicionar corretamente. Haroldo, falando, e até porque o canal do Boi acaba sendo acompanhado não só por produtores rurais, mas também por consumidores, né? E o pecuarista, o agricultor, ele é consumidor de café também, evidentemente que ele é. E há uma pergunta recorrente em relação à disponibilidade de café. A primeira delas é, mesmo com este cenário, e eu tenho acreditado que mesmo com um cenário de escassez,
vai ter café para consumo e também para os demais fatores que o Brasil, que as trades, que a cadeia produtiva atende no exterior. O que nós podemos ter também, que já parece que já começa a surgir, principalmente no varejo brasileiro, são valores um pouco mais altos, isso vai acontecer também no mundo todo. Esse o pensamento em relação a café, nós devemos ter uma escassez, isso deve representar uma alta, mas não uma falta generalizada de café, Haroldo? Com certeza. Só para você ter uma ideia, se nós falarmos a questão de 2 meses atrás, estaríamos falando em café a R$ 500 a saca. Eu acabei de mencionar que café a R$ 1.100 a mesma saca, o mesmo tipo de café. Né? Da onde vem esse número? Por que subiu tanto? Né? Você tem componentes exógenos ao café, que seria o combustível, fertilizante, que subiram, né, que é esse acompanhamento da inflação, que o Brasil também está sofrendo isso, tá? Não justifica esse aumento de quase 100%. Como isso vai refletir no mercado interno? Claro, com certeza ele será repassado. Ele não poderá ser repassado integralmente, porque haverá um problema muito grande de consumo. Né? Você vai trocar suas marcas preferidas se elas subirem números absurdos. Né? Você vai até diminuir a sua qualidade em termos momentaneamente, até adequar a preço mais compatível com o orçamento, né? Porém, a quantidade de café ele será suficiente para atender não só a demanda interna, como a demanda externa. Haverá, sim, prejuízo em termos de qualidade, né, do café que foi colhido, que estava em terreiro, que pegou essa geada, mas aí é pontual, não vai ser esse o grande problema. O mercado vê futuro, então ele está antecipando o que haverá de falta de café, como eu já mencionei, para a safra 22-23. O que é muito importante é que as pessoas se organizem, se programem, né, em termos de cumprir os compromissos previamente assumidos. Isso é muito importante e, se tiver que fazer alguma negociação, já pensar como fazer a renegociação dos seus tratos, caso você não tenha o café ou caso você ache que é melhor pagar a sua penalidade do que entregar o café e fazer uma nova venda. Tudo é possível. Tá certo, Haroldo. Antes de eu questionar você a respeito das repactuações, porque para muitos cafeicultores é necessário, né? E também eu quero saber o que você pensa a respeito do cafeicultor em relação àquele que tem café para negociar, o que deve ser feito para este momento. Antes, só para confirmar o que você disse, café vai ter, mas vai ter que pagar mais por ele. Eu acho que sobre esse aspecto não há dúvida nenhuma. Não há dúvida, é isso mesmo. E você vai ter uma outra questão, que é a questão de qualidade. Que café que você terá disponível? Né? Será o café, aquele café graúdo, de bebida excelente, ou será um café mais de combate? Quer dizer, tudo isso vai ser uma negociação que você vai, o fabricante, a indústria, vai apresentar isso ao consumidor. Né? Nós temos hoje consumidor extremamente sofisticados em termos de qualidade, ele sabe o que ele sabe qual é a região que ele quer, ele sabe qual é o tipo de bebida que ele quer, qual é a torra. Toda essa especificidade gera custo e gera preço. Né? Então, ele tem que comparar isso, ver com a disponibilidade que ele vai ter monetária e, obviamente, o prazer que isso lhe dá. Né? Um bom cafezinho é fantástico, né? Ajuda a passar o dia muito melhor. Quanto a essa outra parte, que seria assim, quanto que o café, quanto que o fazendeiro de café é muito peculiar. Né? Muita gente, quando essa geada ocorreu no dia, a grande geada, no dia 17 de julho, muita gente já tinha colhido, já não tinha mais esse problema. O café já estava em estoque, eu já estava preparando, etc, etc. No entanto, repito, nós estamos falando sobre o compromisso que terá com safra futura, com embarques futuros. E é esse tema que eu quero entrar agora.
Vou fazer um comentário agora. Pensando como economista, se eu fosse produtor de café e tivesse algum café para comercializar, eu faria isso da maneira mais lenta possível. Entretanto, aí eu quero saber se esse pensamento está correto dentro de quem analisa mercado de café. Mas, entretanto, nós temos centenas de cafeicultores que travaram negócios junto às cooperativas a qual pertencem, travaram negócios também com outras tradings e por aí vai. E muitos acreditam que não vão ter condições de cumprir essas travas, né? As travas, nesse momento, para o cafeicultor, parecem que não são muito interessantes, mas não vão ter condições e vão ter que repactuar. Qual que seria, no seu pensamento, o melhor para esse cafeicultor? Tanto o que tem café para comercializar, quanto esse que já enxerga, porque por um motivo ou por outro, né? Pode ser porque não tenha, pode ser porque enxerga um preço melhor. Como é que ele faz? Perfeito. Olha, a pergunta é bem complexa porque envolve uma gama muito grande de oportunidades e de problemas, né? Eu falo oportunidades porque realmente pode ter não ter travado o café ou ter o café e ele renegociar isso ou negociar de uma maneira muito melhor. Vamos partir do princípio que ele tenha o café e que ele vai vender o café futuro. Né? É sempre importante, você falou a palavra economista, né? Eu sou economista, é sempre importante você ter dinheiro no bolso. Então, assim, garanta pelo menos uma boa remuneração para o café que você já tem. Não todo, né? Mas vai negociando, você também mencionou, aos poucos. Vai fazendo 20%, 30%, e vai se organizando. E com essa remuneração, você vai ter que passar ao ano que vem, o 22, 23, que essa é a grande nossa preocupação. Né? Ninguém tem bola de cristal, não sabemos qual vai ser o número final de bolsa quando ele for negociar, né? Mas essa preocupação está nos dois lados, tanto na parte de quem está vendendo, como na parte de quem está comprando. Imagine a indústria preocupada em não receber o café. Né? Então, ela está também, num certo nível, disponível para sentar e negociar um novo embarque, inclusive até um novo preço, né? Até com a possibilidade de um distrato e uma negociação para um preço melhor. Tudo tem que ser muito bem negociado, muito bem conversado, existe possibilidade. Temos visto aí no mercado, infelizmente, alguns defaults, né? Não entregas. Isso é péssimo, não só para a reputação do produtor, né? Como também para a indústria, porque ela conta com essas programações, né, para o desenvolvimento do projeto dela, tanto aqui no Brasil, esse raciocínio se aplica tanto aqui no Brasil como lá fora no exterior. Tá certo, então, Haroldo. Haroldo, antes de agradecer a sua participação, eu gostaria de perguntar para você o que você espera, porque hoje, para falar do mercado de café, de um período mais alongado, está muito mais complicado. Mas eu gostaria de saber o seu entendimento para o mercado do café agora, no curto prazo, uma semana, principalmente negociações em Nova York, e aqui no Brasil, uma tendência, pelo menos, a se acalmar um pouco as situações, os cenários, e o cafeicultor traçando também, claro, e a cadeia produtiva, uma estratégia um pouco mais clara de negócios. Claro. Eu gostaria de relembrar, né, que saiu ontem os números da Secafé, eles saíram mais baixos do que esperados, 2,8 milhões de sacas no mês, o mercado estava falando em 3. Um dos culpados foi a parte logística, não foi a parte técnica, ou seja, café existia, o que não aconteceu foi o embarque desse café, ou por uma questão até de preço do frete, ou espaço no navio, etc. Quer dizer, esse é um componente importante na composição do preço, né, e da falta de café. No curto prazo, nós temos aí acompanhando sempre essas notícias, né, sobre frio, que ainda existe, nós temos o nosso inverno vai até dia 22 de setembro, ou seja, temos mais aí pelo menos um mês pela frente que há possibilidade sim de ter mais frentes frias e mais geada, inclusive,
né? Pouco, porém, há possibilidade. Temos esse problema que a Renata mencionou há pouco sobre a falta de chuva, né? Mais uma vez, isso estressa o cafeeiro, e isso é um problema para a frutura, para um pé de café que já vinha com problema técnico, né? Tudo isso é componente para nós vermos, como a gente está vendo, essa subida no mercado interno de preço de café. Se você falasse com cafeicultor há um ano atrás, você imagina que haverá uma saca a R$ 1.100 no mercado, uma safra tipo 6, bebida dura? Nunca. Não se esperava isso e o mercado não via isso. Ou seja, Nova York está muito distante de mercado interno, né? O mercado interno está muito bom para café. Não, o custo disso, obviamente, não chega a R$ 800, né? Você está vendendo a 1.100, imagina ganhar um número hipotético, R$ 300 por saca, me parece assim, extremamente interessante. Já mencionei, cuidado com 22, 23. Esse sim nos assusta bastante. Muito bem, Haroldo, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Sempre um prazer tê-lo por aqui. Uma boa tarde, um grande abraço a você. Um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho desse conhecimento aí com os seus ouvintes muito atentos, né? E lembrando de novo, vamos parcimoniar, vamos dividir as coisas para dar certo. É um longo caminho até a próxima safra. Um grande abraço a todos.